A Cinderela de Pato Branco é um título que à primeira vista parece quase irônico, mas basta mergulhar nos primeiros minutos de Toma para perceber que essa ironia é deliberada e profundamente humana, porque o filme constrói a sua narrativa como um conto de fadas invertido, ambientado não em um reino encantado, mas em uma cidade pequena, poeirenta, emocionalmente apertada, onde os sonhos não são proibidos, apenas constantemente adiados, e essa sensação é transmitida desde a primeira cena em que a câmera percorre lentamente as ruas de Pato Branco, observando fachadas gastas, pessoas caminhando sem pressa, olhares que carregam histórias não contadas, e já nesse instante o espectador atento percebe que o verdadeiro protagonista do filme não é apenas Toma, mas o espaço que o molda, porque cada esquina, cada bar simples, cada casa com pintura desbotada funciona como uma extensão psicológica dos personagens, e é justamente nesse cenário que surge Toma, não como herói tradicional, mas como alguém que parece sempre fora de lugar, deslocado dentro da própria rotina, e essa sensação é reforçada pela forma como a câmera insiste em enquadrá-lo ligeiramente à margem do quadro, como se o mundo nunca lhe oferecesse o centro, apenas as laterais, e isso dialoga diretamente com a metáfora da Cinderela, não aquela da magia e do baile, mas a Cinderela do trabalho invisível, da esperança silenciosa, da espera constante por um reconhecimento que talvez nunca venha. Em uma das cenas iniciais mais reveladoras, Toma executa uma tarefa banal, quase mecânica, e o diretor escolhe alongar esse momento além do necessário narrativamente, obrigando o espectador a sentir o peso do tempo, o cansaço acumulado. E aqui já se percebe uma das maiores virtudes do filme, a recusa em romantizar a pobreza emocional ou material. Porque Toma não é mostrado como alguém nobre por sofrer, ele simplesmente sofre, e isso cria uma empatia desconfortável, pois nos vemos nele não como ideal, mas como espelho, e ao longo dessa primeira parte do filme cada pequeno gesto ganha importância simbólica, como o modo como ele observa as outras pessoas rindo em um ambiente que não lhe pertence, ou como abaixa levemente a cabeça quando alguém fala com ele em tom de condescendência, e essas escolhas de atuação, extremamente contidas, revelam uma compreensão profunda do personagem, que se constrói mais pelo silêncio do que pela fala, algo que me remete pessoalmente a experiências próprias de juventude, quando em cidades pequenas qualquer tentativa de ser diferente parece um erro moral, e o filme capta isso com uma honestidade quase dolorosa. Há uma cena específica em que Toma atravessa a cidade ao entardecer, a luz dourada criando uma falsa sensação de beleza, enquanto ao fundo se ouve um som cotidiano qualquer, e essa combinação de imagem e som cria um contraste poderoso, porque a estética sugere poesia, mas a narrativa insiste em nos lembrar que não há redenção fácil naquele espaço. E ao comparar essa abordagem com outros filmes que tentam retratar personagens marginalizados, percebe-se que Toma evita o sentimentalismo excessivo, preferindo uma crueza que, paradoxalmente, torna a história mais universal, pois não pede pena, apenas atenção. À medida que novas figuras entram em cena, cada uma trazendo sua própria frustração e seus pequenos pactos com a mediocridade, o filme constrói uma rede social sufocante, onde todos se conhecem, todos se julgam, e ninguém realmente escuta. E essa dinâmica é explorada com precisão em diálogos aparentemente simples, mas carregados de subtexto, nos quais uma frase banal esconde anos de ressentimento. E é nesse ponto que a Cinderela de Pato Branco começa a se afirmar como mais do que um drama individual, tornando-se um comentário sobre como comunidades inteiras podem funcionar como madrastas coletivas, não por maldade explícita, mas por inércia, por medo de mudança, e ao refletir sobre isso, não posso deixar de pensar em como o filme dialoga com tantas histórias reais que conheci, pessoas talentosas, sensíveis, que nunca encontraram seu baile não por falta de capacidade, mas por falta de convite, e Toma encarna exatamente esse sentimento, fazendo com que cada cena funcione como um lembrete silencioso de quantos sonhos ficam pelo caminho sem nunca fazer barulho suficiente para serem notados.